Pessoal, ainda sobre o tema de ciências, na terceira parte que fala sobre o ar, nós vamos estudar sobre a poluição do ar. O que seria isso? A poluição do ar são atividades de pessoas, atividades humanas que produzem gases e partículas, que mudam a composição do ar. Muda como, pessoal? O ar não tem cor, não tem cheiro, não consigo ver, né? E não tem forma, né? Não tem formato, né? Com a poluição, lembra, a gente vê as fumaças que a gente vê nas ruas, que são eliminadas pelos carros ou pelas chaminés. Elas têm cores, acabam mudando a composição do ar. Tem cor, tem cheiro, né? Tudo. Então, são fumaças, né? São gases e partículas que são emitidos por algumas atividades humanas que mudam a composição do ar. Vamos ver alguma dessas atividades. Então, por exemplo, são transportes que usam gasolina e óleo diesel, né? Óleo diesel. Quais transportes? Os caminhões, os ônibus, os carros, né? Quem que não andou na rua e não viu saindo aquela baforada, aquela fumaça, né, do escapamento ou de um caminhão, ou de um ônibus, ou de um carro? Aquilo lá é poluição, né? Justamente por conta da gasolina e do óleo diesel. Cheira ruim, né? Tem cor, tem às vezes até formato que a gente vê lá como forma, né? A queimada nas florestas, olha só, a queimada nas florestas também emite gases, né, que prejudicam o ar. Então, por que prejudicam? Muda a composição, né, gente? A queimada, ela acaba tendo cor, ela tem cheiro, né? Emissão de poluentes, gases com partículas por indústrias através das chaminés. Então, são fumaças, são gases que são eliminados pelas chaminés de indústrias. Olha só aqui, pessoal, tá vendo as fumaças? É diferente de nuvem, tá bom, pessoal? Nuvem é quando eu tenho a formação das nuvens, são acúmulos de vapor de água e gotas de ar que são naturalmente formados. Aqui é artificial, são partículas e gases eliminados pelas indústrias, é artificial, tá bom? Não é a natureza. O homem fez gerar isso, tá bom? Então, ó, tem formato, tem cor, certamente deve ter cheiro, tá? Então, esses são alguns exemplos que poluem o ar. O que a gente pode fazer antes dessas indústrias, por exemplo, eliminar esses gases, a gente trata esses poluentes antes de colocar no ar, eliminar no ar, tá bom? Para que não polua. Bom, o ar poluído, o que ele pode causar? Ele faz mal à saúde, porque ele causa doenças respiratórias, tosse, dificuldade para respirar, né? E pode até causar alguns outros problemas respiratórios, e isso aumenta a temperatura na Terra, formando o aquecimento global, né? Então, quer dizer, eu fico muito mais calor, né? Eu não consigo fazer as trocas de ar quente e ar frio com facilidade, porque o ar poluído, ele fica como uma camada de barreira, né? Impedindo com que tenha essas trocas de ar, né? Alguns gases, então, vamos entender como que funciona o aquecimento global. A poluição, principalmente, ela tem principalmente um gás que emite, que é o gás carbônico da poluição. E aí, na atmosfera, eu acabo acumulando esses gases, principalmente o gás carbônico, aumentando o calor, a retenção do calor, né? E aumentando a temperatura da Terra. Então, vamos falar de novo. Os gases eliminados pela poluição, né, os gases da poluição, como o gás carbônico, que é o principal da poluição, ele se acumula na atmosfera, aumenta o calor lá, a retenção de calor, portanto, aumenta a temperatura aqui na Terra. Então, portanto, quanto mais gases como esses da poluição, que é o gás carbônico, for eliminado, mais quente o planeta vai ficar, prejudicando e afetando todos os seres vivos. Como assim, pessoal? Por exemplo, eu tenho um aquecimento global, eu aumento a temperatura da Terra, o que isso pode causar? Olha só aqui, as geleiras derretem, e aí se derretem, elas ficam no formato líquido, aumenta a quantidade de mar no planeta, o mar invade a Terra,
né? E aí, olha só, eu tenho vegetação, eu tenho animais, eu tenho até pessoas que vivem aqui. Elas acabam ou morrendo, porque não vai ter mais esse tipo de sobrevivência, ou se deslocam, né, para outros lugares. Então, o que o aquecimento global, que é o aumento de temperatura da Terra causada pela poluição que se acumula na atmosfera, causa? As geleiras derretem, eu tenho mais água nos mares, os mares invadem as terras e as superfícies, e as plantas, habitações, que são as casas, as moradias, os animais começam a mudar ou morrer por causa da invasão da água. Em alguns lugares, por exemplo, onde a gente não tem geleira, mas se eu tenho aquecimento global e que tem pouca água nesses lugares, com o aumento da temperatura, eu vou o quê? Essa água vai secar, vai evaporar, eu vou ter falta de água, né? E aí eu vou acabar ficando sem água se não tiver a chuva, tá bom? Também pode acontecer isso. Bom, sobre as geleiras e sobre a poluição e sobre o aquecimento global, é isso. Agora, para finalizar o assunto sobre o ar, vamos falar sobre a evolução de alguns veículos aéreos, tá bom, pessoal? Para a gente poder entender como que surgiu o avião. Um outro tema aqui, então, são veículos que viajam no ar. Então, o primeiro voo que as pessoas estiveram a bordo, o primeiro voo foi feito através de um balão de ar quente. Olha só um balão de ar quente, ele tem esse formato redondo, balão mesmo. Ele tem o formato desse balão, ó. Tá vendo? Então, ele foi feito através de um balão de ar quente em 1783. Por que ar quente? Porque o ar quente é mais leve e ele sobe. Lembra lá que a gente viu na formação dos ventos? Pois é. O segundo veículo aéreo foi o balão com motor controlado, que é o balão dirigível, que surgiu em 1851. Olha só, ele tem um formato de uma sementinha. Tá vendo, pessoal? Ó. Né? Ele era dirigível, ele surgiu, aliás, em 1851. Os outros, o primeiro voo de um aparelho mais pesado que o ar, porque até então era com um aparelho que era menos pesado que o ar, né? Porque era ar quente aqui. Aqui já não usava mais ar quente, por isso que é um aparelho mais pesado que o ar. É o avião que se chama 14 bis, avião 14 bis, criado em 1906 por um brasileiro que se chama Santos Dumont, né? O primeiro avião se chamou 14 bis, criado em 1906 por Santos Dumont, e foi o primeiro voo de um aparelho mais pesado que o ar, ou seja, não precisou usar ar quente. Nos tempos atuais, voar é uma realidade. Antigamente, eu não tinha tantos aviões, porque olha como era o 14 bis, ó, era assim, tá vendo? Santos Dumont era esse rapaz aqui, ó. Tá vendo? Então, eu não tinha tantos aviões e também não cabiam tantas pessoas assim, né? Então, nos tempos atuais, eu consigo tornar o que era sonho antigamente, porque nem todos conseguiam viajar, porque ou não tinha lugar, ou porque eram poucos aviões disponíveis. Hoje eu consigo, é uma realidade. Eu tenho aviões modernos e novos, de vários tamanhos, que cabem várias pessoas, de diferentes capacidades, né? Velocidades, que podem viajar em alta distância, pequena distância, e é isso, tá bom, pessoal? Um bom estudo e até os próximos vídeos.